Boa noite. Sou o Dorival Strelov, da Comunhão Espírita Elo de Amor, a Cielo, aqui de Barra Velha, que fica no litoral norte de Santa Catarina. Sejam todos bem-vindos para mais uma palestra espírita virtual. Esta palestra está sendo transmitida pela Rede Espaço Espírita, Rádio e TV, que é o Departamento de Divulgação do Elo de Amor. Também pelo YouTube da TV Espaço Espírita e Facebook da Rede Espaço Espírita e do Elo de Amor. Vamos começar a palestra com a música O Semeador da Luz, com Elizabeth Lacerda. Como fora prometido por Jesus nosso Senhor, o Consolador viria em doutrina de amor, e alguém logo escutou. Foi Chico e em missão de amor confiou e acreditou nas vozes do alto que trariam luz e a verdade para instruir e consolar a humanidade. Cândido era Francisco, Cândido era Francisco. O semeador de luz, o Evangelho expandiu, as mãezinhas consolou, pão e água repartiu. Chico, estrela de luz, Cândido, servo de Jesus, trabalhou, instruiu, consolou, corações aliviou. Cândido era Francisco, Cisco era Chico, Chico Xavier, Chico Xavier, Chico Xavier é luz na terra e no céu. Lembrando, ontem, dia 18 de abril, foi o dia do lançamento do Livro dos Espíritos, o Dia do Espírita, e também o 4º aniversário da Comunhão Espírita do Amor, a Cielo. Só queremos agradecer pela existência de mais esse ponto de luz. Agora teremos a palestra virtual com William Jacob, do Grupo Espírita Leão Denis, de Uberlândia, Minas Gerais, que vai abordar o tema
a família Zebedeu. William, a palavra é sua. Bom, olá pessoal, aqui é o William Jacob e é com muita alegria que eu estou aqui hoje para trazer algumas reflexões, aqui cumprimentando a todos que estão nos acompanhando, pelas diversas plataformas que transmitem esta palestra, este estudo que nós faremos aqui, Rede Espaço Espírita, Comunhão Elo de Amor, Rádio Espaço Espírita, TV Espaço Espírita e o Jornal Espaço Espírita. Então, cumprimento a todos vocês. Bom, se faltou alguma aí, me perdoe, mas essas são as que estão aqui no cartaz, de divulgação da palestra. E fica o nosso agradecimento pela oportunidade, pela possibilidade da gente estar falando um pouco dessa doutrina tão maravilhosa, que tanto nos ajuda e que a gente, como forma de gratidão, tenta divulgá-la para tentar, claro, esclarecer novas inteligências, novas mentes sedentas do conhecimento do Evangelho e do Espiritismo, e também de consolar os corações aflitos. Eu tenho feito um estudo sequencial do livro Boa Nova. Então, naqueles espaços como esse, que me permitem o tema livre, eu tenho levado sempre, na sequência, estudos dos capítulos do livro Boa Nova. Então, hoje nós faremos o estudo do capítulo 4. Aqueles que quiserem acompanhar os estudos anteriores ou prosseguirem acompanhando os posteriores, eu deixo aqui o convite para que se inscrevam no meu canal lá no YouTube. Então o pessoal que estiver no meu canal depois já vai estar ouvindo esse convite também. Se inscrevam no canal, porque lá eu vou separar todos estes estudos na playlist chamado Estudo do Livro Boa Nova. Então vai ficar tudo na sequência e a gente vai fazer esses 30 capítulos aí em diversos lugares, nas redes sociais, e juntá-los todos nessa playlist no meu canal, que é um espaço exclusivo para divulgação do Espiritismo. Bom, e o capítulo 4 do Boa Nova, ele é intitulado A Família Zebedeu. É bom sempre reforçar, o livro Boa Nova é um espetáculo, uma obra que merece a nossa atenção, merece a nossa reflexão, nosso estudo, e foi psicografado pelo nosso querido Chico, Chico Xavier. Eu, por exemplo, moro em Uberlândia. Chico nasceu em Pedro Leopoldo, mas mudou para Uberaba, que é uma cidade aqui muito próxima da que eu moro. E quem ditou este livro foi o espírito Humberto de Campos. É um livro muito bonito, gente, vale a pena, porque aqui ele vai desdobrar os acontecimentos que não foram registrados pelos evangelistas na sua totalidade. Muita coisa se perdeu, é claro, até porque os evangelhos foram escritos tempos depois da desencarnação de Jesus. Então a gente sabe que é difícil a gente memorizar tudo aquilo que viveu, às vezes detalhes se perdem, é normal, natural, não é que está errado. O que acontece? Humberto de Campos vem e nos traz agora do mundo espiritual o que eu chamo dos bastidores do Evangelho. Alguns capítulos aqui a gente fica impressionado, como esse que eu vou estudar aqui hoje com vocês. E eu vou fazer até a leitura de alguns trechos, ou de quase todos eles, mas fiquem tranquilos, nós faremos pequenas pausas até para a leitura não cansar todos vocês. E por que eu faço essa leitura e não fico também aqui só fazendo reflexões avulsas com frases retiradas do livro? É também uma forma da gente tentar extrair um pouco mais, que já aconteceu comigo, eu preparo alguma coisa antes, preparei isso aqui, mas ao reler um parágrafo, novas ideias surgem. E ao mesmo tempo, a intenção nossa é mostrar para aqueles que não leram o livro como é bela a forma como Humberto de Campos coloca tudo isso aqui, repito, através da psicografia do Chico. Bom, feita essa introdução, vamos à leitura, capítulo 4, livro Boa Nova, A Família Zebedeu. Na manhã que se seguiu à primeira manifestação da sua palavra defronte do Tiberíades, o mestre se aproximou de 2 jovens que pescavam nas margens e os convocou para o seu apostolado. Aqui eu faço uma pequena regressão no capítulo 3, que é intitulado Primeiras Pregações. É quando Jesus convoca Simão Pedro e André, os 2 irmãos, filho de Jonas, para que fizessem parte então do apostolado. Jesus
faz uma pregação na beira do Tiberíades. Aqui Humberto de Campos vai destacar que naquela pregação havia uma multidão acompanhando e magnetizada com a fala, com o olhar, com tudo aquilo que Jesus expunha naquele momento, não só com as palavras, mas com o seu magnetismo, com o seu pensamento, que de certa forma contagiava a todos que ali estavam. Então, na manhã seguinte dessas primeiras pregações de Jesus, é que vai acontecer isso aqui. Então ele se aproxima de 2 jovens e diz a esses 2 jovens que pescavam. Então são mais outros pescadores, como Simão e André. Filhos de Zebedeu, disse bondoso, desejais, vejam o verbo, desejais participar das alegrias da boa nova? Olha que pergunta. Jesus não se impõe, ele não obriga, ele não constrange, ele pergunta, vocês desejam fazer parte da boa nova? Tiago e João, olha o detalhe, que já conheciam as pregações do Batista, que nós estudamos no capítulo 2, intitulado Jesus e o Precursor. Então Tiago e João já conheciam o que João Batista havia pregado. E que o tinham ouvido na véspera, então também ouviram Jesus na beira do lago, tomados de emoção, se lançaram para ele, transbordantes de alegria. Mestre, mestre, exclamavam felizes. E aqui Humberto Campos vai destacar um pouco da cena ali e dizer, como se fossem irmãos bem-amados que se encontrassem depois de longa ausência, tocados pela força do amor que se irradiava do Cristo, fonte inspiradora das mais profundas dedicações, falaram largamente da ventura de sua união perene no futuro, das esperanças com que deveriam avançar para o porvir, proclamando as belezas do esforço pelo evangelho do reino. Os 2 rapazes, galileus, eram de temperamento apaixonado, profundamente generosos, tinham carinhosas e simples, ardentes e sinceras as almas. Então, veja que interessante, Ele vai descrevendo aqui até a personalidade desses 2 irmãos. João tomou das mãos do Senhor e beijava-as afetuosamente. Então João pega as mãos de Jesus e começa a beijá-las, enquanto Jesus lhe acariciava os anéis macios dos cabelos. Tiago, como se quisesse hipotecar a sua solidariedade inteira, aproximou-se do Messias e lhe colocou a destra sobre os ombros em amoroso transporte. Então aqui a gente observa, e esses detalhes eles são interessantes, embora pareçam às vezes, à primeira vista sem importância, porque mostra para nós como Jesus era carinhoso com os seus discípulos, como Jesus tinha essa preocupação, esse carinho, essa ternura. No capítulo anterior, a gente vai perceber que Jesus, depois que recebe a confirmação, tanto de Simão Pedro quanto de André, ele abraça os 2. Ele abraça os 2. Então isso é importante. E esse João aqui, só para a gente... Esse Tiago é o Tiago maior, que a gente vai conhecer depois como Tiago maior. E esse João é o João, o evangelista. Então o João evangelista, que a gente fala aqui do João Batista no capítulo 2. E aqui agora a gente não fala aqui, mas é o João, que seria no futuro o João evangelista. Evangelista porque escreveu um dos evangelhos, ou o apóstolo João, Então a gente vai ver dessas duas formas. Então, voltando aqui ao texto, vai dizer o seguinte: os 2 novos apóstolos, entretanto, eram ainda muito jovens, e em regressando à casa com o espírito arrebatado por imensa alegria, relataram à sua mãe o que se passara. Eu gosto sempre de tentar imaginar a cena, Eu tenho 2 filhos, eu tenho um filho de 17 e uma filha de 9, quase 10. Já pensou? Os 2
saem de casa, né, estão na escola, por exemplo, que é um lugar que os dois ficam de fato sozinhos, ou ficavam, né, antes da pandemia, e chega em casa e fala: olha, aquele homem que estava pregando aqui na beira do lago ontem, ele nos chamou para ser os seus seguidores. Como é que eu e a minha esposa reagiríamos diante disso? É uma coisa curiosa. Então a gente às vezes olha a reação que vai vir aqui da mãe de Tiago e de João, e às vezes fica: mas nossa, como ela foi insensível. Não, meus amigos, até aquele momento aquele homem era desconhecido. Tudo bem, alguns já tinham visto ele, né, lembravam dele passeando por ali e tal, teve essa pregação do dia anterior, mas, né, o pezinho atrás é normal que exista mesmo. Salomé, a esposa de Zebedeu, apesar de bondosa e sensível, recebeu a notícia com certo cuidado. Eu também receberia, né? Também ela ouvira o profeta de Nazaré nas suas gloriosas afirmativas da véspera. Pôs-se então a ponderar consigo mesma: não estaria próximo aquele reino prometido por Jesus? Quem sabe se o filho de Maria não falava na cidade em nome de algum príncipe? Mais uma vez, mais uma pessoa, né, no capítulo 3 isso fica evidente, né, de como o pessoal confundia, achava que esse reino era um reino ali, né, terrestre, mundano, dos homens, né? E será que ele fala, vamos supor, será que ele é um porta-voz? É um termo muito comum. Será que ele é um emissário, um embaixador de algum príncipe famoso que vai chegar aqui na região agora, expulsar os romanos e estabelecer agora um novo reino? Então, será que essa aqui era a dúvida? Porque, e que vai até explicar? Vamos continuar a leitura. O Cristo deveria ser o intérprete de algum desconhecido ilustre que recrutava adeptos entre os homens trabalhadores e mais fortes. A quem seriam confiados os postos mais altos dentro da nova fundação? Então ela começava já a pensar: se vai ter um novo reino aqui, quem que vai pegar, né, os postos mais importantes? Quem terá mais poder? Quem terá mais status? Mais ou menos isso que passava pela cabeça de Salomé. Seus filhos queridos bem os mereciam. Precisava agir enquanto era tempo. O povo, de há muito, falava em revolução contra os romanos, e os comentadores mais indiscretos anteviam a queda próxima dos Antipas. O novo reinado estava próximo, e alucinada pelos sonhos maternais, Salomé procurou o Messias no círculo dos seus primeiros discípulos. Então ela pensava: puxa, todo mundo fala de uma revolução, que o povo vai se rebelar contra o domínio romano sobre a região. Então quem sabe não chegou o momento, deixa eu procurar Jesus e tentar já aqui arrumar um cargo de confiança para os meus filhos, um termo também atual, que a gente poderia utilizá-lo para tentar entender quais eram as reais intenções de Salomé. E aí ela chega para Jesus e diz assim: Senhor, disse atenciosa, logo após a instituição do teu reino, eu desejaria que os meus filhos se sentassem, um à tua direita e outro à tua esquerda, como as duas figuras mais nobres do seu trono. Olha que coisa curiosa, né? Então, vai vir o reino, você será o rei, mas dá para colocar meus filhos aqui, um de cada lado? Né? Quem já viu o filme, por exemplo, desses reis e tudo mais, a gente percebe que ali há uma cadeira central em que fica quem tem mais poder e as pessoas de mais confiança ficam ao seu lado, como, né, ouvintes, ora como conselheiras. São ali as pessoas mais importantes. Jesus sorriu, como a gente às vezes sorri lendo isso aqui, né? Jesus sorriu e obtemperou com gesto bondoso: antes de tudo, é preciso saber se eles quererão beber do meu cálice. Olha o verbo querer de novo. Antes, desejar. Vocês desejam? Então agora o verbo querer. Né? Será que eles querem beber do cálice de Jesus? A progenitora, a mãe, né, que ela deu a vida aos meninos, a progenitora dos dois jovens embaraçou-se. Além disso, o grupo que rodeava o Messias a observava com indiscrição e manifesta curiosidade.
reconhecendo que o instante não lhe permitia mais amplas explicações, retirou-se apressada, colocando o seu velho esposo ao corrente dos fatos. Então ela vê aquela movimentação aqui. Jesus já estava rodeado de André, de Simão, Mateus, eu esqueci de falar, né? O Levi, até então, o coletor de impostos, o publicano, também fora convidado e aceitou de imediato fazer parte ali daqueles que seguiriam o mestre. E aí ela sai e vai contar agora para o marido, Zebedeu. Ao entardecer, finalizado o labor do dia, o trabalho do dia, Zebedeu, acompanhado pelos 2 filhos, procurou o mestre em casa de Simão. Aí eu fico pensando assim, do tipo aquele pai, né, preocupado com alguma situação, fala: meus filhos, vamos lá, vamos resolver isso juntos, não, tem alguma coisa errada, que convite foi esse? Agora o pai, como responsável pelos filhos, vai então até Jesus para ver que situação que era aquela, né? O que você quer dizer com esse negócio de reino, enfim, reino dos céus, reino de Deus? Zebedeu respondeu-lhe Jesus. Aliás, antes aqui, Jesus lhe recebia a visita com extremo carinho, enquanto o velho Galileu expunha as suas razões, humilde e respeitoso. Zebedeu, respondeu-lhe Jesus, tu, que conheces a lei e lhe guardas os preceitos no coração, sabes de algum profeta de Deus que no seu tempo fosse amado pelos homens do mundo? É mais ou menos assim. Se vocês estão pensando que me seguir vai ser só para receber elogios e ser amado pelos homens do mundo, estão enganados. Tanto é que Zebedeu, que conhecia a história dos profetas, disse: não, Senhor. Continua Jesus: que fizeram de Moisés, de Jeremias, de Jonas? Todos os emissários da verdade divina foram maltratados e trucidados, ou banidos do berço em que nasceram. Na terra, o preço do amor e da verdade tem sido o martírio e a morte. Nossa, essa frase é forte, hein? Já pensou? Fala, eu convidei seus filhos para isso. De fato, no final da vida, só João, na verdade, né, teve uma morte, digamos, uma morte morrida. Os outros, todos martirizados. O pai de Tiago e de João ouvia o humilde e repetia: sim, Senhor. E Jesus, como se aproveitasse o momento para esclarecer todos os pontos em dúvida, continuou: o reino de Deus tem que ser fundado no coração das criaturas. O trabalho árduo é o meu gozo, o sofrimento, o meu cálice. Mas o meu espírito se ilumina da sagrada certeza da vitória. Puxa, isso aqui é impressionante. Eu vou até aproveitar para fazer uma vinculação com o momento em que vivemos, que é um momento de pandemia, um momento em que todos nós ficamos chocados, né? Enquanto eu gravo esse vídeo, né, a gente vive um período em que estamos com uma média de 3.000 mortes todos os dias, no Brasil só, né? No Brasil. 10.000 no mundo. Um número alarmante, em que a gente fica muitas vezes abatido, desesperado, indignado, revoltado. Às vezes a gente sente raiva, né, por conta daquilo que poderia ser feito e não é feito para salvar vidas, para preservar as pessoas em casa, para, né, alimentá-las. Enfim, a gente fica muitas vezes, sim, chocado com tanta negligência daqueles que, como Jesus aqui, fazendo um contraponto, daqueles que têm o poder nas mãos, o poder terreno, que poderia fazer algo e não fazem. Então a gente fica muitas vezes nesse misto de sentimentos e sensações e muitas vezes sem esperanças. Será que a gente vai mesmo vencer? Então, qual de nós? Talvez, né, para quem me escuta aqui, às vezes não fica assim, com a dúvida se a gente vai vencer ou não. A questão é de quando, né? Eu não imaginava nunca chegar a abril de 2021 tendo que ainda fazer live porque não podemos, né,
conviver normalmente, porque o vírus ainda está entre nós. E detalhe, eu nunca imaginei que chegaríamos nessa época no auge da pandemia. E eu espero que estejamos no auge e seja daqui para melhor. E não que daqui a pouco renovemos esse auge. Não. Então, assim, muita gente fica pensativo. E aí, como é que vai ser? Será que a gente vai vencer? Será que não vamos, né? Tá tudo bem, a humanidade vai vencer, mas e nós, individualmente falando, vamos atravessar essa pandemia e passar por ela ainda encarnados? E aqueles nossos familiares, amigos que já desencarnaram, enfim. Então a gente lida aqui com o trabalho, né? Vai dizer que árduo, em várias frentes, seja o trabalho dentro do próprio movimento espírita, um trabalho para conscientizar as pessoas mais próximas da família, seja o trabalho que nos dá o sustento no dia a dia, fala do sofrimento e fala da certeza da vitória. Esse é um ponto que a gente tem que destacar. A humanidade vai vencer a pandemia. Isso é uma questão clara. A questão é quando e quantos precisarão morrer para isso. E a gente não pode cair naquele argumento, eu vou até falar falacioso, um argumento falso, embora muita gente talvez fale isso sem más intenções. Não, fica tranquilo, só morre quem tem que morrer. Não. Muita gente que não precisava morrer está morrendo. Por diversos motivos. Ou por negligência pessoal, né, não se preserva, ou porque, de fato, mesmo se preservando, o vírus é um vírus complicado, com alto índice de transmissão, e pode pegar um indivíduo que se cuidou e, enfim, ele desencarnar. Pode ser por negligência dos políticos que não fazem a coisa certa, enfim. Por diversos motivos nós podemos ir antes da hora. A grande questão é, e aí? A vida continua. Isso não pode servir de argumento para que a gente despreze a oportunidade da encarnação presente. E viver do tipo, não, já que a vida continua, deixa eu fazer o que eu quiser, deixa eu ignorar as medidas de prevenção e viver a minha vida como eu quero. Não. Até porque quando se trata de uma pandemia como essa aqui, viral, né, o meu comportamento ele implica também em poder afetar o outro. Então não é só uma questão mais da liberdade de se contaminar. Porque daqui a pouco eu escolho me contaminar, né? E tem gente que pensa assim, fala, não, deixa eu me contaminar logo, eu fico livre desse vírus. Mas aí, talvez você precise de um hospital que, né, vai ocupar uma vaga de alguém que tentou não se contaminar, teve que trabalhar e se contaminou. Então, o nosso comportamento influencia no outro. Então, a gente precisa trabalhar essas questões, que a doutrina espírita nos esclarece com equilíbrio, com responsabilidade, dizendo que se estamos numa sociedade, a lei da liberdade existe, mas a minha liberdade não é absoluta. Não tem liberdade para matar, liberdade para contaminar. O meu direito acaba onde começa o do outro, que é o direito da vida. Então, são questões importantes que Kardec vem nos esclarecer. Então, Senhor, exclamou Zebedeu respeitoso, o vosso reino é o da paz e da resignação que os crentes de Elias esperavam. Olha, demonstrando conhecimento das Escrituras. Isso aqui eu acho fantástico. Jesus, com um sorriso de benignidade, acrescentou: a paz da consciência pura e a resignação suprema à vontade de meu Pai são do meu reino. Olha, paz da consciência pura. Então não é aquela paz da passividade, daquele que tudo aceita e fala assim, não, Jesus está no leme, se é assim é porque Deus quer. Não, é a paz da consciência pura. Inclusive essa consciência pura passa por o indivíduo fazer aquilo que é o certo e não simplesmente deixar de fazer. Não é a paz da inação, não é a paz da omissão, é a paz daquele que vai atrás e conquista essa consciência pura através do dever cumprido. E a resignação suprema à vontade de meu Pai. Como nós falamos na oração do Pai Nosso, a oração dominical. Que seja feita a vossa vontade. E não, muitas vezes, a minha, porque a minha pode ser até o pior para mim.
Eu sempre gosto de usar a referência os filhos, né? Se a gente for deixar o filho fazer tudo o que quer, será a perdição deles, né? Muitos não escovariam mais os dentes, não se alimentariam direito, não iriam mais para a escola, só iriam acordar tarde todos os dias da semana, enfim. Então o pai que ama o filho, ele estabelece regras, ele estabelece limites, e muitas vezes é a sua vontade que determina o que o filho vai ou não fazer, o que vai ou não acontecer. Isso vale na nossa relação com Deus. Claro que na medida em que os nossos filhos ficam mais maduros para a vida, eles ficam mais livres. Então chega um ponto que a gente não vai mais decidir, olha, você vai casar com essa pessoa, não. Você é livre para escolher. Bom, e nem isso antigamente era, né? Os pais arranjavam casamentos para os filhos. Mas hoje em dia isso acontece, eu acredito que muito raramente. Então nossos filhos escolhem, né, qual a faculdade, né, qual curso farão na universidade, prestarão vestibular para quê? Também tem exceções em que os pais escolhem, mas vamos tratar de uma maneira geral. Mas no começo ele não escolhe, por exemplo, onde ele vai estudar. Os pais definem, baseado no preço da escola, ou na proximidade da casa, no horário, enfim. Os pais definem. Na medida que o filho amadurece, ele tem maior liberdade de escolha. A vida espiritual também é assim, meus amigos. Quanto menos evoluídos, mais determinados estamos, né, vamos dizer assim, pelas leis. Quanto mais evoluídos, mais livres somos. O que não quer dizer que só faremos escolhas corretas, nós escolheremos errado. E nessas escolhas que fazemos de maneira errada, a gente tem que arcar com as consequências. Isso faz parte, é da vida, para o nosso próprio aprendizado e não simplesmente uma punição, né? Aí continua Jesus. Então ele confirma paz da consciência pura e resignação suprema à vontade de Deus. Mas, e quando eu coloco mas, os homens costumam falar de uma paz que é ociosidade de espírito e de uma resignação que é vício do sentimento. Essa paz aqui é muito famosa. Do tipo assim, está acontecendo uma coisa errada, aí você quer fazer algo para modificar aquilo, ou para conscientizar a população, ou para esclarecer, enfim, dar a sua cota de contribuição. Aí alguém chega e fala, mexe com isso não, fica quietinho, não sei o quê. É claro que a gente tem que avaliar a forma como a gente vai fazer isso. Mas, né, eu lembro da questão do Livro dos Espíritos, não me falha a memória, 932, vou até pesquisar aqui rapidinho, quando fala que os bons são tímidos e os maus audaciosos. Aqui, é isso mesmo, 932. Porque no mundo, tão a miúde a influência dos maus sobrepuja a dos bons, por fraqueza destes, dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, preponderarão. Então é uma questão de querer. Agora, a gente não pode ficar achando que todo tipo de situação a gente tem que colaborar com o silêncio. Tem momentos que sim. A gente vai ver aqui no capítulo 15 com Joana de Cusa que há momentos em que o melhor remédio é o silêncio. Há momentos que não. William, como é que eu vou saber a hora de calar e a hora de falar? Aí, meus amigos, é uma questão de autoconhecimento, do indivíduo buscar se conhecer e saber a hora certa de falar e, com o tempo, aprendendo a forma certa de se posicionar, de falar, para que tenha paz. Porque muitas pessoas se calam e não ficam em paz. Às vezes conseguem uma paz externa, porque aí você não desagrada ninguém, mas perde a paz interna da consciência. A consciência cobra e fala, puxa vida, precisava ter falado, precisava ter orientado, precisava ter esclarecido, ajudado. Então esse é um ponto interessante, onde ele fala aqui também resignação, que é vício do sentimento. Tem uma resignação que a gente tem que tomar muito cuidado, porque é acomodação. Uma vez um amigo falou assim, não, eu estou doente, mas eu não vou procurar ajuda médica não,
Porque, né, se está acontecendo assim é porque Deus quer. E se Deus quer, eu tenho só que aceitar e ser resignado. Eu falei, opa, vamos ler de novo aqui Evangelho segundo o Espiritismo. Bem e mal sofrer. O bem sofrer não é aquele que não procura ajuda, mas é aquele que, em procurando ajuda e não tendo solução, aceita o sofrimento com resignação. Não se revolta, não se desespera. Agora, não buscar ajuda não tem nada a ver com resignação. Aí é uma resignação que é um vício do sentimento, poderíamos dizer. Às vezes o orgulho falou, opa, se eu pedir ajuda, a pessoa vai achar o que de mim? Pois é, isso é um orgulho que fala dentro de nós e que nos impede, muitas vezes, de estender as próprias mãos em busca de socorro e fica sofrendo com os braços cruzados. Então isso não é resignação. Trago comigo, diz Jesus, as armas para que o homem combata os inimigos que lhe subjugam o coração, e não descansarei enquanto não tocarmos o porto da vitória, porque vamos vencer. Falei atrás da pandemia, nós vamos superar essa pandemia como já superamos outras, como já superamos momentos difíceis na história da humanidade. Continua Jesus. Eis porque o meu cálice agora tem de transbordar de fel, que são os esforços ingentes que a obra reclama. E como se quisesse pormenorizar os esclarecimentos, prosseguiu. Agora ele vai detalhar. Há homens poderosos no mundo que morrem comodamente em seus palácios, sem nenhuma paz no coração, transpondo em desespero e com a noite na consciência os umbrais da eternidade. Umbrais aqui são portais da eternidade. Não tem a ver com o umbral que nós lembramos muitas vezes lá do livro Nosso Lar, né, da série A Vida no Mundo Espiritual do André Luiz. Então, olha que interessante, há homens poderosos. Então, estão lá morando em palácios suntuosos, morrem, mas com a consciência intranquila, com a consciência perturbada. E agora ele faz um contraponto. Há lutadores que morrem na batalha de todos os momentos, muitas vezes vencidos e humilhados, guardando, porém, completa serenidade de espírito, porque em todo bom combate repousaram o pensamento no seio amoroso de Deus. Que é o que aconteceria depois com Tiago, com João, com todos. Às vezes morriam ali humilhados, morriam para o mundo, sem grandes importâncias, sem poder, sem status, sem fortuna, sem riqueza, sem palácios, mas com a consciência tranquila. Outros há que aplaudem o mal, numa falsa atitude de tolerância, para lhe sofrer amanhã os efeitos destruidores. Então veja que interessante esse ponto colocado também, né? Aplaude o mal, mas daqui a pouco a gente vai ser vítima daquilo que aplaudiu. Quando eu aplaudo a injustiça com o outro, daqui a pouco eu posso ser vítima da injustiça que eu aplaudi. Quando a gente defende que a quem a gente não gosta seja julgado e condenado de uma maneira injusta, daqui a pouco aquilo pode se virar contra mim. Eu estou dizendo das leis humanas mesmo. Quando eu comemoro que alguém que pensa diferente de mim está sendo vítima de uma perseguição, daqui a pouco o perseguido pode ser eu ou aquele que eu gosto. Esse é um ponto delicado para a gente pensar. Os verdadeiros discípulos das verdades do céu, esses não aprovam o erro. Detalhe, nem exterminam os que o sustentam. Então não é porque eu não aprovo o erro que eu quero eliminar quem comete o erro. Não é esse o papel do cristão. Não é esse o papel de quem segue Jesus. Você é um criminoso, você comete erro, deverá ser eliminado, banido da sociedade. Não é esse o propósito. Trabalham pelo bem, porque sabem que Deus também está trabalhando. O Pai não tolera o mal e o combate, por muito amar a seus filhos. Vê, pois, Zebedeu, que o nosso reino é de trabalho perseverante pelo bem real da humanidade inteira. Enquanto os dois apóstolos fitavam em Jesus olhos calmos e venturosos, Zebedeu o contemplava como se tivesse à sua frente
o maior profeta do seu povo. Grande reino, exclamou o velho pescador, e dando expansão ao entusiasmo que lhe enchia o coração, disse, ditoso: Senhor, Senhor, trabalharemos convosco, pregaremos o vosso evangelho, aumentaremos o número dos vossos seguidores. Então, vamos ver se ele compreendeu bem o que queria Jesus. Vejam, concorda, vamos trabalhar com você, vamos pregar o seu evangelho e vamos aumentar o número dos seguidores. Será que essa era a preocupação de Jesus? Será que é isso que Jesus veio nos convidar? Aumentar o número dos seguidores? Vamos ver o que Jesus fala? Ouve, Zebedeu, nossa causa não é a do número, é a da verdade e do bem. É certo que ela será um dia a causa do mundo inteiro, mas até lá precisaremos esmagar a serpente do mal sob os nossos pés. Por enquanto, o número pertence aos movimentos da iniquidade. A mentira e a tirania exigem exércitos e monarcas, espadas e riquezas, imensas para dominarem as criaturas. O amor, porém, essência de toda a glória e de toda a vida, pede um coração e sabe ser feliz. Meu Deus do céu, veja que grandiosidade que é isso. Ele falando aqui que a tirania, beleza, essa precisa de exércitos numerosos, de espadas, de tantas outras coisas, de riquezas para financiar ali as batalhas, as empreitadas. Mas o amor pede um coração e sabe ser feliz. Lembro de Leon Denis, no final da introdução do livro Depois da Morte, ele falando que não queria agradar a todos, que ele sabia que alguns não aceitariam as suas ideias, mas que se ele consolasse um coração aflito, esclarecesse uma inteligência, ele já se daria por satisfeito. Bom, a gente já sabe o resultado do livro Depois da Morte, né? Se a gente for destacar só um, Eurípides Barçanufo, por exemplo, e tantos outros, eu coloco na casa dos milhões que foram consolados e esclarecidos por Leon Denis e me incluo entre estes. A impostura reclama interminável fileira de defensores para espalhar a destruição. Basta, no entanto, um homem bom para ensinar a verdade de Deus e exaltar-lhe as glórias eternas, confortando a infinita legião de seus filhos. Quem será maior perante Deus? A multidão que se congrega para entronizar a tirania, esmagando os pequeninos, ou um homem sozinho e bem intencionado, que com um simples sinal salva uma barca cheia de pescadores? Aqui eu me lembrei de Mahatma Gandhi, né? Este homem que libertou a Índia, ou vamos dizer assim, colaborou, porque eu acho que é uma somatória de esforços, e que encontram em Gandhi ali o personagem, né, adequado naquele momento para libertar a Índia do domínio do jugo inglês. Empolgado pela sabedoria daquelas considerações, Zebedeu perguntou: Senhor, então o evangelho não será bom para todos? Em verdade, a mensagem da Boa Nova é excelente para todos, explicou Jesus. Porém, nem todos os homens são ainda bons e justos para com ela. É por isso que o Evangelho traz consigo o fermento da renovação, e é ainda por isso que deixarei o júbilo e a energia como as melhores armas aos meus discípulos. Lá atrás Jesus falou, num determinado momento, que ele deixaria as armas, né? Não estou conseguindo encontrar aqui agora, mas não importa. Eu li aqui para vocês. E aí alguém pode ter pensado assim, falou em arma. Qual será que vai ser? Uma pistola, uma metralhadora, uma faca, não sei o que e tal? Que tipo de arma que a gente está pensando que é, né? E aqui ele responde, o júbilo, a alegria, o contentamento e a energia como as melhores armas aos meus discípulos.
Jesus era um pacifista. Jesus não incentivava a cultura da violência. Tanto é que quando Simão Pedro arranca sua espada e corta a orelha do soldado que prendia Jesus, o Malco, Jesus repreende Simão, ele não aplaude, ele não fala assim: Simão, hein? Legítima defesa, muito bom. Não, Jesus repreende Simão, Simão, embainha tua espada. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Quem pela espada faz perecer, pela espada perecerá. E aqui ele vai dizer que as melhores armas, o júbilo e a energia. Exterminando o mal e cultivando o bem, a terra será para nós um glorioso campo de batalha. Aqui é para exterminar o mal, não é o malvado, não é o indivíduo mau. E o mal está dentro de nós, né? Ele vai dizer que se um companheiro cair na luta, foi o mal que tombou. Nunca o irmão, que para nós outros estará sempre de pé. Então há uma distinção entre o pecado e o pecador. Jesus quer eliminar o pecado e não aquele que peca. Aquele que peca, a vida vai ensiná-lo. Aquele que peca, a gente tem que entender quais as circunstâncias, qual a sua história, né? E não desanimar de ajudá-lo a reerguer-se, ajudá-lo na educação, na instrução, para que ele se liberte também da ignorância que o domina e domina a nós, e domina a tantos outros, e que por ignorância erramos. Ainda hoje, meus irmãos, por ignorância erramos. Então é isso. Não nos deteremos numa falsa contemplação de Deus à margem do caminho, porque o Pai nos falará por intermédio de todas as criaturas trazidas à boa estrada. É Deus falando por intermédio das criaturas. Estaremos juntos na tempestade, porque aí a sua voz se manifesta com mais retumbância. A voz de quem? Voz de Deus. Manifesta onde? Na tempestade. Mas não é a tempestade que a gente vê, está chovendo, está trovão, raio. Tempestade da vida, momento de sofrimento, de dificuldade. Por isso Deus estava com todos os mártires que sofriam. Por isso eu já gravei um estudo sobre isso, né? Onde está Deus na pandemia? Deus está com quem está entubado. Deus está com um profissional da saúde, com o entregador de iFood que coloca a caixa de comida nas costas e vem entregar para a gente com fome, carregando a comida quentinha para ganhar 3, 4 reais por entrega. Deus está com um peregrino nas ruas sofrendo, pedindo comida, humilhando-se. Deus está com a família enlutada que perdeu um ente querido e sofre. Da mesma forma que no Holocausto, Deus estava lá com os judeus sofrendo. Nos campos de concentração, com aqueles que estavam lá sendo torturados, humilhados, assassinados. Então é isso. Nas tempestades, a voz de Deus se manifesta com mais retumbância. Alegrar-nos-emos nos instantes transitórios da dor e da derrota, porque aí o seu coração amoroso nos dirá. Coração de quem? Simbolicamente, de Deus. Vem, meu filho, estou nos teus sofrimentos com a luz dos meus ensinos. Combateremos os... E aí continua Jesus. Combateremos os deuses dos triunfos fáceis, porque sabemos que a obra do mundo pertence a Deus, compreendendo que a sua sabedoria nos convoca para completá-la, edificando o seu reino de ventura sem fim no íntimo dos corações. Bom, e aqui a mensagem avança, a gente já vai partir para o final. Jesus fica um pouco em silêncio. João e Tiago se aproximam ali, meio que magnetizados pelo olhar enérgico, né, e carinhoso de Jesus. E Zebedeu, como se não pudesse resistir à própria emotividade, fecha os olhos com o peito oprimido de júbilo. Até ali, seu velho coração conhecera a lei rígida e temera Jeová, com a sua voz de trovão sobre as sarças de fogo. Jesus lhe revelara o Pai carinhoso e amigo de seus filhos, que acolhe os velhos, os humildes e os derrotados da sorte,
com uma expressão de bondade sempre nova. O velho pescador de Cafarnaum soltou as lágrimas que lhe rebentavam do peito e ajoelhou-se. Adiantando-se-lhe, Jesus exclamou: Levanta-te, Zebedeu. Os filhos de Deus vivem de pé para o bom combate. Que frase, hein? Levanta-te, Zebedeu, ou levanta-te eu, levanta-te vocês que me escutam. Levantemo-nos. Os filhos de Deus vivem de pé para o bom combate. Avançando então dentro da pequena sala, o pai dos apóstolos tomou a destra do mestre e a umedeceu com as suas lágrimas de felicidade e de reconhecimento, murmurando: Senhor, meus filhos são vossos. Jesus, atraindo-o docemente ao coração, lhe afagou os cabelos brancos, dizendo: Chora, Zebedeu, porque as tuas lágrimas de hoje são formosas e benditas. Temias a Deus, agora o amas. Estavas perdido nos raciocínios humanos sobre a lei, agora tens no coração a fonte da fé viva. Meu Deus, isso é muito lindo. Assim. Esse livro aqui eu sou fascinado por ele. Eu já falei em outros estudos e reafirmo aqui para vocês. Um dos meus maiores arrependimentos foi o de ter demorado 6 ou 7 anos depois que me tornei espírita, estou com 10 agora, para ter lido esta obra. Muita gente falava, leia Boa Nova, e eu ia sempre deixando para depois, deixando. Enfim, li, arrependi de não ter lido antes, mas agora vamos aproveitar que a gente já leu, tentar estudar, tentar trazer reflexões, porque assim como o Zebedeu, muitos de nós trazemos essa ideia talvez de um Deus rancoroso, vingativo, daquele Deus do Velho Testamento, que às vezes a gente tem a ideia de que de fato é um Deus que pune, que castiga, que oprime muitas vezes as pessoas, os seres. E Jesus vem e fala desse Pai, desse Deus amoroso, que quer o nosso bem, desse Deus que ele vai na sua oração mais bela, Pai nosso que estais nos céus, né? É o Pai de todos e não só o Pai de uns. É o Pai de todos nós que quer o nosso bem, né? Que nos convida ao trabalho, que nos convida a encarar o sofrimento com resignação, mas a resignação ativa, e que nos convida a servir. É como vai dizer Emmanuel, amor é serviço aos semelhantes. Então que a gente tenha condições de servir, porque não é a posição física em que nós estamos de Jesus, se é do lado direito, do lado esquerdo, se eu estou perto ou próximo, como Salomé imaginava. O maior de todos será aquele que mais servir. E Jesus veio dar o exemplo, não veio para ser servido, veio para servir. Deixou o seu legado, deixou o seu exemplo, a sua vivência, como sendo o principal convite a todos nós. Nos momentos de dificuldade que atravessamos, é importante que a gente sirva um pouco mais. Tem uma música muito bonita, eu aproveito para encerrar o nosso estudo, do Lenine, chamada Paciência. Ele vai dizer, e o mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo, e o mundo espera de nós um pouco mais de paciência. E ele coloca 3 perguntinhas. Será que é tempo que nos falta para perceber? Será que temos esse tempo para perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Bom, meus amigos, que Jesus nos abençoe, nos inspire. Eu agradeço mais uma vez a Rede Espaço Espírita, né, e que eu, a partir dela, cumprimento a todos vocês que nos acompanham aqui nas diversas, talvez, aí, plataformas. Agradecendo o convite, muita paz, muito obrigado e que Jesus nos inspire sempre. Excelente palestra, William. Só temos a agradecer pela explanação deste tema. Vai ajudar e muito, principalmente agora, pelo que o nosso planeta está passando. Até uma próxima oportunidade. Convidamos a todos a acessar a tvespaçoespírita.com.br, radioespaçoespírita.com.br. Ambas estão 24 horas no ar e tem um app no Google Play.
e o jornal espaçoespírita.com.br, todos sem o cedilha. Estamos nas principais redes sociais, YouTube como TV Espaço Espírita, Facebook, Twitter, Instagram e Pinterest como Rede Espaço Espírita. E o Elo de Amor está no Facebook. Até a próxima segunda-feira, no mesmo horário, ou seja, 20 horas, com outra palestra virtual da Comunhão Espírita Elo de Amor, aqui de Barra Velha, Santa Catarina. Uma excelente semana a todos. Assim que seja.